106,7. Emissora da Fundação Cultural, Educacional e de Radiodifusão Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Catedral FM apresenta Catedral Maturidade. Amigos, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos às 18h08 desta terça-feira, dia 7 de abril, o programa Catedral Maturidade. Catedral Maturidade é o programa da Rádio Catedral para todas as idades e vai ao ar sempre às terças-feiras aqui na nossa Catedral FM 106.7. Na mesa de som, o nosso companheiro Vinícius opera o áudio e conversando com você, amigo e amigo ouvinte do programa Catedral Maturidade, a nossa mesa catedral, comigo, Cristiano Tebaldi, com a nossa professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, a Universidade Aberta para a Terceira Idade, da Universidade Cândido Mendes. No Meia. Boa noite, ouvintes. No Meia. E recebemos nos estúdios da Rádio Catedral o nosso convidado de hoje, Gilberto Pinheiro, palestrante e professor, falando conosco sobre um tema muito interessante. Espero que também os ouvintes que acompanham o programa também gostem do tema, que é o seguinte: a senciência dos animais. Como os animais sentem, o que eles sentem, como eles se relacionam com nós, seres humanos, a relação homem-animal, os sentimentos dos animais. E lembrando a você que é o nosso principal colaborador do programa Catedral Maturidade, ligue para nós e participe pelo 3231-3560. 3231-3560 é o telefone da nossa produção. Você liga e participam com a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, sua indagação para a nossa mesa Catedral Maturidade. Vou confessar que sou um amante da causa animal. Eu também. Tenho um animal doméstico, mas estou muito curioso, porque até o dia em que a professora Leni nos trouxe o tema, eu desconhecia o que era a senciência dos animais. E aí descobri que é algo que está ainda efervescendo e que nós precisávamos trazer esse tema tão relevante para os Atualíssimo. ouvintes. Relevante e atual e para os ouvintes, né, da Rádio Catedral. E aí eu vou começar com aquela pergunta bem simples. Boa noite, doutor Gilberto. Explica um pouquinho para nós e para os nossos ouvintes o que é a senciência dos animais. Primeiramente, boa noite, professor Cristiano. Com esse vozeirão, semana que vem eu não estou mais aqui. Isso aí. Primeiramente, boa noite, professor Cristiano, pró-reitor da Universidade Cândido Mendes, a professora Lenir, coordenadora da UNAT, da Universidade da Terceira Idade. Boa noite, senhores ouvintes do programa. Primeiramente, é uma honra estar aqui participando desse programa e eu vou tentar explicar de uma forma simples o que significa senciência dos animais. Senciência é uma palavra nova que ainda, lamentavelmente, não consta nos principais dicionários, que significa literalmente sentir, ter consciência, emoções e sentimentos. Muito bem, mas aonde está... Ou seja, os animais têm tudo isso. Exatamente. O que ocorre é o seguinte: a novidade está no simples detalhe. A ciência convencional entendia que somente nós, animais humanos, teríamos tais peculiaridades. É que a gente se esquece que é animal, né? Como? A gente se esquece que é animal também. Para a ciência, nós somos animais humanos. Sim. Muito bem. Então, nós, humanos, somente nós, para eles, teríamos essa capacidade de sentir, de pensar, de sofrer, de sentir prazer, felicidade, isso vem dor. De longa data, né? A ontologia cartesiana, o pensamento cartesiano, a sua essência, entendia que somente nós teríamos até uma alma e os animais
Não. Exatamente. Isso atravessou séculos e chegou aos dias de hoje. O que ocorreu? A ciência convencional entendia que somente nós tínhamos tais peculiaridades por causa do córtex cerebral ser extremamente complexo e muito desenvolvido. Todavia, um grupo de neurocientistas canadenses, chefiados pelo Dr. Philip Lowe, docente da Universidade de da Universidade de Stanford e pesquisador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, resolveu reestudar essa questão. Ele e mais 25 neurocientistas, todos professores. Com o decorrer do tempo, cotejando, ou seja, comparando cérebros humanos com cérebros de animais, eles concluíram que a ciência estava em erro. Onde estaria o erro? O erro está o seguinte: não é o córtex cerebral o responsável por essas propriedades de pensar, de sentir, de ter emoção, alegria, etc, etc. Mas todas as áreas do cérebro que são similares entre animais e humanos. Isso impactou toda a ciência mundial e está começando a impactar a ciência, porque agora nós temos que ver os animais com profundo respeito e não mais como seres objetos como muitos viam. Então, Gilberto, numa breve síntese, o Dr. Philip Lowe e os seus 25 pesquisadores, eles comprovaram cientificamente que os animais, nós também o somos, né? Mas os animais, os outros animais pesquisados também têm a capacidade, a senciência de sentir dor, sentimentos, tristeza, alegria, felicidade, a mesma coisa que nós sentimos. Inclusive, o Dr. Lowe, ele cunhou uma frase dizendo assim: agora não podemos mais dizer que não sabíamos. Olha, isso impactou a ciência, porque entra a questão da ética ou da bioética, na questão das pesquisas laboratoriais. E é muito recente esse estudo. Muito. Esses estudos são de dezembro de 2012. São 3 anos. Exatamente. Nem isso. Aproximadamente 3 anos. 2 anos e 3 meses. Por aí. Entende? Então é um estudo recente que muitas escolas desconhecem ainda, evidentemente, isso é um assunto muito novo. Eu procuro ir para as escolas e para as universidades exatamente para tentar despertar essa consciência, essa reflexão nas pessoas. Mas muita gente já percebeu isso. Aqueles que têm animais ou que convivem com os animais, de animais, têm algum tipo de filia com os animais. Nós já sabiam disso. Evidentemente, mas a ciência não. A ciência trabalha na relação causa e efeito, ela vai destrinchar seu objeto de estudo. Ela não entendia dessa forma. Foi preciso que neurocientistas abraçassem essa causa e comprovassem que não é o córtex cerebral, mas determinadas zonas cerebrais similares entre humanos e todos os animais mamíferos. Agora estão levando em consideração outros animais também que não são mamíferos. Também. Os peixes, por exemplo. As aves. Todos eles. Eu já entrei num aviário e fiquei horrorizada, gente. E com isso, as leis começam a ser aperfeiçoadas. A sociedade começa a observar os animais com outros olhos, e evidentemente que isso vai impactar o direito também. Estou tentando lutar para falar com alguns parlamentares para desenvolvermos um projeto de lei para inserir no contexto dos estudos o direito dos animais. É uma luta nova. Não é verdade? São Francisco de Assis, né? Exatamente. Agora, Gilberto, e eu queria colocar aqui, porque isso de fato é uma mudança de paradigma. Certamente. Sim. Né? Sim. Tudo certamente. bem, isso foi comprovado cientificamente, o que muitos de nós já sabíamos. Claro, no dia a dia. Por experiência pessoal. Né? É verdade também que durante milênios, né, os animais foram relegados a um papel secundário, né, a um papel subalterno, ou seja, de estar a serviço de ser carga, né, de estar prestando algum tipo de alimentação, né, para abate, para esforço, ou para produzir energia. Exato. O animal sempre foi explorado, na maioria das vezes, com esse viés, exatamente, né, e muito menos com o viés de companhia, né? Ou seja, o animal, aquele que está ali não só para servir, mas está também para agregar e interagir com o seu dono. Eu tenho, inclusive, um pouco de dificuldade de conceituar essa expressão dono do animal. O animal não tem dono. É verdade. Né?
Como é que você vai ser dono de uma vida? Você não é dono de uma vida. Tutores. Exatamente. Então, esse é um outro aspecto que precisa ser redefinido. Exatamente. Inclusive, nós estamos trabalhando muito para mudar essa conceituação também. Ninguém é dono de uma vida. Ninguém tem o direito de subjugar um animal ao seu bel prazer. Mas se o homem, ele subjuga o outro homem. É verdade. Mas essa mudança, mas agora, a mudança de paradigmas ou de modelos vai ser necessária. Claro, em todos os sentidos. Não é verdade? Por isso é que nós temos que divulgar isso nas emissoras de televisão, de rádio, nas escolas e nas universidades também. Sem dúvida. Não é verdade? Verdade. Isso é uma causa muito recente que vai mexer com a própria ciência. Entra a questão das pesquisas laboratoriais. Para o senhor ter uma ideia, isso é uma crueldade. Eu conversei com alguns cientistas, eles não participam dessas pesquisas, os animais sofrem muito. Aqui no Brasil, somente está proibida a pesquisa laboratorial com animal para fins de cosméticos em São Paulo. Você tem uma lei federal que deveria... esse é um outro aspecto. A pesquisa com os animais, ela tem que ser discutida do ponto de vista ético. Porque há alternativas viáveis. Está viáveis. comprovado cientificamente que os animais sofrem, exatamente, têm sentimentos, sim. Eles não podem ser objetos de pesquisa. Exatamente. Existem alternativas viáveis para você substituir os animais. A verdade é essa. Por exemplo, a comunidade europeia científica, hoje ela não lida com animal na pesquisa para fins de cosméticos. A questão para fins farmacológicos começa a ser questionado também porque a indústria gasta bilhões de dólares e somente faz efeito em 6% da população. 6%. Por exemplo, o paracetamol, que é um tipo de analgésico, para dor de cabeça, hipoteticamente. Sim. Ela vai funcionar no ser humano, mas se você ministrar o paracetamol para um cachorro, para um gato, um cavalo, você vai matá-lo na hora. Entende? Por exemplo, o teste do HIV. Ele não funciona com macacos rezos. Já está comprovado isso. Então, tem que ser testado em seres humanos, cobaias humanas, que a legislação permite isso. A legislação permite um voluntário. Eu posso me apresentar como voluntário. Como voluntário. Mas aí é outra história. Você é voluntário. Exatamente, você vai não pode impor. Exatamente. Você pode Ninguém é seu dono aí no Você caso. pode colher células placentárias. Você pode usar células epiteliais. Entende? Você hoje tem recursos, a nanotecnologia, você hoje tem recursos viáveis, como está vendo nas principais universidades americanas. Hoje as universidades americanas abstêm-se de usar animais. Só que um fato impactante e é muito recente. Existe uma resistência muito forte. Claro. Vai mudar pensamento. Tem interesses econômicos, a verdade é essa. Também. Tem interesses econômicos por trás disso tudo. Então, a questão do que o senhor falou da subjugação dos animais é verdade, isso é milenar. Somente no Egito que o gato tinha uma conceituação diferente de deusa, da deusa Bastet. Na China também os animais têm até hoje são maltratados. Eles matam muitos cães para consumo sem necessidade, não é? Aliás, alguns países asiáticos, infelizmente, utilizam animais para esses fins, não é? Você mudar esse paradigma é muito difícil só com educação e legislação, não é? Por exemplo, a caça aos golfinhos, que é um problema seríssimo que parte caça às raposas na Inglaterra. Nossa senhora, esporte real. E paradoxalmente a legislação inglesa é uma das mais aperfeiçoadas do mundo. Como é que pode ser um paradoxo? Não é verdade? A questão dos golfinhos. Real. É tradição no Japão matar-se golfinhos. Por exemplo, em setembro de 2012 a março de 2013, mataram 25 mil golfinhos. 25 mil golfinhos. Já pensou? Então, as ONGs internacionais, as representações internacionais acionaram a ONU. E hoje, por exemplo, o Japão está proibido de matar, por enquanto, baleias. Os golfinhos, eles não conseguiram ainda. Então, veja como é delicada a questão e difícil. Que entra muita coisa no jogo, né? Não tenha dúvida. A questão das pesquisas laboratoriais é a mesma coisa. Aqui, como eu lhe falei, no Brasil, nós temos que ampliar a lei. A lei é uma lei incipiente, é uma lei que não pune. Agora, Gilberto, falando do aspecto assim mais do dia a dia, do comezinho do animal doméstico, né? Nós percebemos que não há punição, nenhum tipo de sanção para aquele que abandona o animal. Né? E aí a gente entra nesse aspecto. Primeiro, o animal não tem dono, né? Ele tem ali alguém que toma conta. Zelam por eles. Alguém que toma conta. Mas, o tutor, seria o tutor. Por outro lado, não há nenhum tipo de sanção, repreensão, pena, punição para aquele que abandona o animal, não tem consequência. Como se o animal que era um ser indefeso, né, desprotegido,
não tem ali na lei o respaldo para que isso não aconteça. Olha agora na Páscoa, né? Quantos coelhinhos foram abandonados pela rua? Professor, como é que podemos trabalhar essa perspectiva que é tão cruel? Excelente questionamento. O que ocorre é o seguinte: a lei de crimes ambientais brasileiras é uma das mais aperfeiçoadas do mundo. A lei 9.605. Artigo 32 compete à questão dos animais. Sinteticamente diz o seguinte: nenhum animal poderá ser subjugado a maus tratos ou crueldade. Qual é a penalidade? Se você comprovar que um animal foi cruelmente tratado, foi levado, houver um inquérito na polícia, enfim, isso for ao Ministério Público, o máximo que vai acontecer é você ser penalizado de 3 meses a um ano. Todavia, o Código Penal acaba numa transação penal. Exatamente, é isso mesmo. Por quê? Porque o Código Penal vigente é retrógrado. O que é uma transação penal? Eu vou explicar lá, senhora. O que acontece? Pela legislação, pelo Código Penal, ninguém pode ser preso. A transação penal é o seguinte: eu não sei se a senhora se recorda desse caso recente de um rapaz, que é até advogado ele, que maltratou aqueles dois... foi uma comoção no Brasil. Exatamente, aqueles dois animais, aqueles cachorrinhos. Dois... Exatamente. Uhum. Então, bulldogs franceses. Da namorada, né? O que ocorreu? Ele vai ser punido, certamente, com a transação penal. A transação penal é o seguinte: ele vai ter que prestar algum serviço à sociedade. É uma composição feita em juízo. O que vai acontecer? Em off, eu tenho informação que ele vai ser condenado a pagar R$5.000 de multa e vai ter que trabalhar no canil da Polícia Militar ou da Polícia Civil durante 2 anos. Transação. A OAB, a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, vai tentar usar uma jurisprudência com ação coletiva de danos morais. Por que danos morais? O agente passivo foi a sociedade. A sociedade, isso causou exatamente essa indignação, a perplexidade. Não é verdade? Sim. Causou uma indignação. Isso, exatamente, em toda a sociedade. Impactou. Não se falava em outra coisa, né? O que vai depender do juiz. Isso é uma jurisprudência que existe em São Paulo e Goiânia. O que significa isso? Ação de danos morais coletivos. Vai alegar exatamente isso, essa perplexidade, a indignação. Nós sofremos juntos. Sim, sim. O juiz pode, se ele aceitar, a subjetividade do juiz é que vai dizer, ele aceita, ele pode estipular uma multa, o valor que ele quiser, pode colocar, pedagógica. Uma multa pedagógica, pode ser 50 mil, pode ser 10 mil reais. Esse dinheiro seria canalizado para abrigos de animais pobres. Agora, justíssimo. Exatamente. Isso vai depender, evidentemente, da subjetividade do juiz. Ele não é obrigado. Como aconteceu em Santos. Em Santos, uma falsa protetora, ela tinha com ela 32 animais. De repente, os animais morreram, todos eles. Houve um impacto social. Um extermínio. Sim. Exatamente, mas você tem que comprovar, né? Evidentemente. Isso chegou à Prefeitura de Santos, que mandou centro zoonose, os veterinários foram lá, recolheram alguns animais e fizeram uma biópsia. Resultado, constataram que foram envenenados com injeção letal no coração. Ela foi punida da seguinte maneira: ela vai pagar uma multa de R$1.000 e mais R$500 por cada animal. Foram 38 animais, são 19 mil e mais a multa de 20 mil. Ela será obrigada a pagar. Se não pagar, eles vão evidentemente... Mas daí, Gilberto, a gente acaba depreendendo de que a vida dos animais vale menos do que a vida humana. Concordo plenamente com o senhor. O que é um equívoco. Mas a legislação, lamentavelmente, ela não pune. Entende dessa forma. Entende, então, só com multa. Então, é a única forma, uma punição pecuniária, porque ninguém pode ser preso por enquanto. Eu tenho informações que a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal vai sair no novo Código Penal, vai dar até de 6 a 8 anos de reclusão. Ninguém vai ser preso, mas 8 anos, mas pode cair para 2 anos, já é alguma vantagem. Tem que ter uma multa, ou então uma punição rigorosa. Bom, são 18h26, nós estamos conversando com Gilberto Pinheiro sobre a ciência dos animais. Ligue para nós e participe pelo 3231-3560. A gente vai para o intervalo e volta já, não sai daí não. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade. É Páscoa do Senhor.
Amigo, já pensou como seria legal você ganhar um mega ar-condicionado? Que tal uma excelente câmera semi-profissional ou um super ventilador? Com a Rádio Catedral é fácil e simples. Participe da campanha Aliança Fiel. Contribua com o boleto extra do mês de março e concorra. Não esqueça de conferir o regulamento em nosso site radiocatedral.com.br. Aliança Fiel. Catedral FM. Festival Chama Jovem, um show imperdível. Festival Chama Jovem apresenta Tony Alisson no Rio de Janeiro. Operando maravilhoso. Dia 24 de maio, domingo de Pentecostes, no ginásio do Colégio Nossa Senhora da Piedade. Garanta já o seu ingresso nas lojas Paulinas, Sempre Madureira, aqui na Rádio Catedral ou pelo site festivalchamajovem.com.br. Tony Alisson no Rio de Janeiro, um show imperdível. Festival Chama Jovem, rádio oficial Catedral. Possa cada igreja, cada comunidade cristã ser um lugar de misericórdia no meio de tanta indiferença. Papa Francisco. Catedral FM apresentou Catedral Maturidade. São 18h28 no programa Catedral Maturidade de hoje. A mesa Catedral comigo, Cristiano Tebaldi, com a nossa professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, a Universidade Aberta para a Terceira Idade da Universidade Cândido Mendes. No Meier. E com o nosso convidado de hoje, nós recebemos nos estúdios da Rádio Catedral, Gilberto Pinheiro, palestrante e professor, falando sobre a senciência dos animais. Professor, se o senhor permitir, por favor, eu gostaria de dar alguns exemplos desta sensibilidade. Por exemplo, eu creio que as pessoas devem se recordar da tsunami que aconteceu em 2004 no Japão, Sri Lanka, Indonésia, parte da Índia. Verdade. No caso, Indonésia, Tailândia. No Japão foi da usina. Exatamente. Fukushima. Exatamente. Só que essa tsunami havia um dia normal, com o sol aberto, né? Tranquilidade absoluta. Tranquilo. Repentinamente, os animais ficaram inquietos. Eles usam muito elefantes para transporte. Os elefantes que estavam acorrentados conseguiram se libertar dessas correntes e partiram em debandada para a parte mais alta das florestas. Cães, gatos e outros animais também. As pessoas ficaram assustadas. E também pássaros. Olha que a coisa. Os pássaros revoaram para a parte mais alta e ninguém entendia nada. 2 horas depois, houve aquele cataclismo. 2 horas, hein? Veja bem. 2 horas depois, houve aquele cataclismo, o epicentro a 1.500 metros no fundo do mar. Quer dizer, que gerou aquela catástrofe, 236 mil mortes humanas, não morreu um animal. Isso impactou a ciência. Impactou. Os cientistas ficaram, o que esses animais, o que os fazem perceber? Sentiram. Não é verdade? Mas, na verdade, nós também sentimos, mas a racionalidade é tamanha nas nossas vidas, né? O pensamento cartesiano. Isso, que exatamente. Isso vai... Desenvolvemos uma outra área. Exatamente, vai mascarando a sensibilidade. Perfeito comentário, Gu. Gostei da sua... A mesma coisa que dizem com a religião, né? Que você foi se afastando do sagrado, né? É verdade, a mesma coisa. Então, ali, existem estudos chamados campos mórficos, do professor Rupert Sheldrake, que é um professor, um biólogo, pesquisador inglês, que é uma tese que seria uma espécie de empatias, ou então identificações, campos eletromagnéticos. Os animais conseguem perceber certos campos eletromagnéticos, né? Que nós não percebemos. Essa é uma possibilidade, porque os pássaros perceberam. Os elefantes, você pode alegar, mas ele é muito pesado em contato com o solo, pode ter percebido essa vibração. Claro. E os pássaros, como é que ficam? Isso impactou a ciência, entende? É um mistério. Existe um caso muito curioso, que eu peço licença ao senhor para falar. Eu até publiquei essa matéria numa revista, eu recebi de colegas do exterior. Um gato chamado Oscar, a professora deve se lembrar disso, né? Sei. Sensacional. Existe nos Estados Unidos, na Flórida, um hospital chamado Clinical Steer. Esse hospital acolhe seres humanos com Parkinson e Alzheimer.
Então são pessoas que são doenças irreversíveis, mas que são tratáveis. Mas você tem que procura melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. E os médicos adotaram a zooterapia, não é, que é muito interessante também, já está aqui no Brasil, já está crescendo, que é o tratamento à base dos animais, quer dizer, a presença do animal eleva o astral da pessoa. De qualquer um. De qualquer um. Não é verdade? É verdade. E o que ocorreu? Que gosta, né, Cristiano? Que gosta. Então eles levaram gatos, passarinhos, aquelas pessoas chorosas, tristes, começaram a se levantar da cama, abraçar os cãezinhos, e parece que pelo olhar do animal, parece que ele entende que aquele ser humano está sofrendo. É muito interessante. Muito bem. E o animal doméstico, né, de uma maneira geral, ao perceber o sofrimento do outro, ele vigia. Isso. Né? Ele não abandona, né? Absolutamente. Deixa de comer, de ele beber. Percebe, são inúmeros. Ele percebe quando você está feliz e quando você está triste. E quando você está na iminência de ficar doente. Entende? É isso que eu vou falar exatamente agora. Então, num determinado dia, entrou um gato de rua que tanta gente maltrata. O Oscar. Exatamente. O que ocorre? Cada quarto daquele havia 6 leitos. Esse gato começou... Ninguém sabe explicar ainda porque ele ficava olhando de um por um dos doentes. De repente, ele parava na frente de um desses doentes e começava a miar, olhando para a porta, como se ele sinalizasse alguma anomalia. Ninguém iria decodificar essa mensagem, ninguém vai entender. O que ocorria? Aquele paciente morria naquele dia. Resumindo, 52 óbitos. Os médicos ficaram assustados. Ele acertando todos. Acertou todos. Ele falou, esse animal, ele tem alguma percepção que nós desconhecemos. E combinaram com os enfermeiros que toda vez que esse gato entrasse num quarto e começasse a miar, que levassem a maca, colocassem um enfermo e levassem-no para uma sala, vamos fazer uma ressonância magnética, um tratamento mais qualificado, para descobrir alguma coisa está acontecendo. Não deu outra. Numa dessas visitas, ele parou em frente a um senhor, ficou olhando para ele, pulou sobre a cama, sentou-se sobre a perna esquerda dele e começou a miar. Evidentemente, os enfermeiros cientes do fato colocaram-no na maca e o levaram para fazer um tratamento adequado. Essa investigação, né? Essa investigação. Ficou lá mais de 1 hora os médicos tentando identificar e descobriram. Eles ficaram impressionados. Esse senhor morreria naquele dia com uma trombose que estava sendo desenvolvida naquela perna. Eles ficaram tão agradecidos que fizeram um busto em homenagem a ele, colocaram uma medalha e passaram a chamá-lo de Oscar. Ele está lá até hoje. Isso foi há 2 anos. Aí entram as supostas, são teorias, você não tem uma conclusão. Uma das teorias, segundo os médicos, seria o seguinte: os animais, nós temos em torno de 5 milhões de células do olfato, olfativas. O cão tem em torno de 500 milhões. 500 milhões. Tanto é que é verdade que é mais importante para um animal o olfato do que a visão. Claro. O gato em torno de 130, 150 milhões de células olfativas. Nós temos quantas 5 milhões. Nós temos 5 milhões. Nós achamos os primeiros do mundo, né? Pois é. Pode uma coisa. Possivelmente, isso é uma explicação dos médicos. Possivelmente, o paciente na iminência de morrer, as glândulas sudoríparas, elas secretam alguma substância. Algum odor. Exatamente. Alguma gotícula invisível que nós não percebemos. Mas que o animal. Exatamente. Percebe. Ele pode estar percebendo alguma célula morta, algum odor, alguma coisa que o incomoda. Entende? Essa é uma suposta resposta. A outra seria aquela que eu falei das empatias, dos campos mórficos. É uma tese polêmica. Não é consensual, evidentemente, no meio científico, mas já está dividindo. Ele fala em empatias, uma interação, como se fosse uma telepatia entre o campo energético do pensamento humano com o ser do animal. Essa é tese, são teses, não são comprovações científicas ainda, mas nos obriga a pensar. Gilberto, os ouvintes ligam e se manifestam pelo 3231-3560. Nosso ouvinte Mário Félix, morador de Bangu. Ele está sempre conosco. Parabeniza o programa e o tema no dia de hoje. Dá um abraço a todos na mesa. Obrigado, Mário. O Leonardo da Cunha e Silva, nosso ouvinte morador de Bento Ribeiro. Ele parabeniza o programa e a todos da mesa. Obrigada. A Pedrina Moreira, nossa ouvinte moradora de Jardim Olavo Bilac, em Duque de Caxias. Parabeniza o programa de hoje
Dá um grande abraço a todos na mesa. E ela diz o seguinte: tenho medo de cachorros, pois aqui no meu bairro eles atacaram os seus donos. O senhor falou da capacidade olfativa do cachorro. Sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta. O cão fareja o medo? Não sei, possivelmente. Ele percebe, porque os animais, eles têm percepções que nós chamamos... Porque essa é uma frase antiga. Cuidado, o cão fareja o medo. Ele sabe quando o você animal, tem medo. ele é reflexo das nossas atitudes. Se você cuidar bem do animal, ele vai ser teu amigo. Se você tratá-lo mal, ele vai rejeitar você. Possivelmente, esse animal está sendo maltratado pelo seu tutor. Porque se eu trato bem o meu animal, ele nunca vai me atacar. Nunca, em hipótese alguma. A não ser que ele tenha ficado doente, ele pode ter um processo... O humano também atacou. Pode estar sofrendo de alguma demência. Isso, pode acontecer. Agora, é muito raro. Agora, por um animal atacar o seu tutor, com certeza ele é maltratado de alguma forma por esse tutor. Pode ter certeza. Um animal extremamente sensível. Eles têm percepções, como eu já lhe falei, que nós consideramos até chamar, assim, entre aspas, de extrasensoriais. Eles conseguem ver o campo astral de uma pessoa, entende? Para quem crê nisso, eles percebem sim quando você está alegre, quando você está triste ou quando você vai estar doente. Quando você está para ficar triste, ele já percebeu. Não tenha dúvida. Existem fatos, por exemplo, de pessoas. Teve até um fato que aconteceu ano passado, um cidadão que colhia papelão na rua. Ele passou muito mal na rua e tinha um cachorro. Normalmente eles têm animais, né? Ele foi levado às pressas para o Hospital Miguel Couto, o cachorro foi atrás. O cachorro está lá até hoje, ele morreu, ele ficou lá fiel ao seu dono. Enquanto o dono não... Aliás, tem um filme... Sempre ao meu lado. Esse filme é baseado em fatos reais. Essa história é muito recorrente, né? Exatamente. Eu não quis assistir esse filme. A proximidade entre o tutor e o dono é tamanha... É uma empatia fenomenal. A minha filha sabe o que a cachorrinha dela quer. Ela diz: mãe, pega isso que ela está querendo isso. Só pelo latido. Um outro caso muito interessante que ocorreu, se o senhor me permitir. Imagina. Em 2002, nos Estados Unidos, no Jardim Zoológico, nós somos literalmente contrários a Jardim Zoológico, mas a concepção do Jardim Zoológico deles lá é um pouco diferente da nossa. A nossa precisa evoluir muito ainda. Os animais não podem ficar presos dentro de jaulas. Aqui já não fica... O homem fica solto e o animal fica preso. Nos Estados Unidos havia uma área... Mas já há zoológicos no Brasil em que a lógica é reversa. Exatamente. É o homem que está preso e o animal está solto. O que é muito mais razoável, Sem dúvida alguma, né? Haja vista o que nós estamos vivenciando, né? Exatamente. Então, o que ocorreu? Havia as pessoas conhecendo os animais e uma senhora levou seu bebê e encostou na parte no muro onde separa o fosso dos gorilas. Muito bem, ela se descuidou e ninguém sabe por quê, só que o fosso ele faz assim, é curvo. A sorte dessa criança, a criança deslizou, a criança rolou ali, né? Rolou, mas desmaiou. Aí foi um pânico, gerou um mal-estar muito grande, né? Ela quase desmaiou. Imagina todo mundo gritando. Não tenho dúvidas que o gorila acolheu. Os gorilas ficaram agitadíssimos e aqueles partiram na direção da criança. O líder tomou a frente e não permitiu. O líder dos gorilas, isso está no YouTube, quem quiser ver, está lá. Ele parou na frente, fez algum tipo de gesto que os demais pararam. Olha que respeito, ele pegou essa criança no colo. O líder pegou, ninguém tocou nele. Ele pegou essa criança no colo com todo cuidado, como se fosse um bebê dele. Quando o tratador chegou, devolveu. Está lá no entregou YouTube, você vê, devolveu nas mãos do tratador. Isso não é instinto, isso é amor, isso é sentimento mesmo. Sem dúvida. Há animais que cuidam de outros de espécies diferentes. Então essa conceituação antropocêntrica de que é instinto, não, é amor sim. Os ouvintes ligam pelo 32313560. A Virgínia Rodrigues, nossa ouvinte moradora de Ramos, diz o seguinte: nunca tive animal doméstico, mas minha filha ganhou um casal de hamster, né? E só que eles dão muita cria. E ela pergunta: há algum meio de castrar esses animais?
Tem que procurar um veterinário, né? Só ele que vai dizer realmente o processo de esterilização. O hamster se reproduz com uma velocidade. É igual com o coelho, não é verdade? Então, quem poderia responder melhor, evidentemente, é um veterinário que tem lá seus procedimentos cirúrgicos, etc. Mas é uma preocupação natural, sim, com certeza. A Maria Helena Moschini, nossa ouvinte moradora do Recreio dos Bandeirantes, diz o seguinte: lei para pôr essas pessoas na cadeia já existem. O falecido deputado Cláudio Cavalcante eu conheci. Já havia conseguido a aprovação pela Câmara do Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia, né? Só que ela diz o seguinte: o problema de fato é haver ou não haver condenação dessas pessoas quando confirmado os maus tratos. Está aqui. Lei tem. Aliás, no Brasil tem lei para tudo. Aliás, né? Não é pois verdade? tem Sem dúvida. O que ocorre, como eu falei tem anteriormente, lei que pega, é a lei que aplicação não pega. da lei. Nós sabemos que a lei de crimes ambientais para os animais, 9.605, artigo 32, compete os animais. Maus tratos, crueldade. A pessoa poderá ser levada em juízo e condenada à reclusão de 3 meses a 1 ano. Todavia, qual é o nome dela? Nosso ouvinte está aqui, Maria Helena Moschini. Maria Helena Moschini, você tem, a sua indignação é a minha e a de todos nós. O que ocorre é que, infelizmente, essa legislação é uma legislação muito frágil. Ela não leva à reclusão. Eu conheci o Cláudio Cavalcante, depois eu falo sobre essa questão. Essa lei, ela vai passar no máximo por uma transação penal que nós falamos aqui anteriormente. O que é isso? É uma prestação de serviço social. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar numa escola, num hospital ou num canil. Para o ouvinte entender, não dá cadeia. Não dá cadeia porque o Código Penal é da década de 40 e quem for condenado entre até 2 anos não pode ser preso. É por isso que você está já militando na área com a AMAERJ, essas coisas. Exatamente. A AMAERJ, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, abriu as portas para mim. Graças a Deus, eu estou já publicando algumas matérias, eu vou representá-los no ano que vem, se Deus quiser. Esse convite está de pé, vai ter uma conferência internacional sobre o meio ambiente, eu vou falar sobre a ciência dos animais. A questão da legislação, nós estamos cobrando do Congresso Nacional uma lei mais contundente, mais forte, porque infelizmente ela não pune. Sobre Cláudio Cavalcante, eu conheci pessoalmente, eu o entrevistei na Universidade Cândido Mendes. Ele realmente foi responsável por alguns projetos de lei que tornaram-se lei. Todavia, a gente não sabe explicar por que as leis não são colocadas em prática. Por exemplo, existe agora uma instrução do Conselho Regional de Medicina Veterinária que não pode ser exposto nenhum animal em pet shop em vitrine. Vai ser punido. É uma situação bastante degradante, né? Totalmente. Agora, isso já foi... Não, ela não tem o peso de uma lei. É uma instrução que pune, ela vai ser multado, mas tem que haver fiscalização. Quem vai competir ao Conselho Regional de Medicina. Eu já acho atribuir valor econômico ao animal, eu já acho uma situação... Nada contra, mas pessoas que compram animais... compravam seres humanos. Eu já tenho uma certa resistência. Certamente, porque tem tantos animais... Entendo que existe um mercado, mas... Sim, mas é um mercado cruel. O senhor tem toda a razão, porque as matrizes morrem numa situação degradante. E nós somos contra isso também, entende? E vida não tem preço. Exatamente. Então, vamos dúvida. partir dessa premissa. Então, nós temos que conscientizar a nossa sociedade para que fique atento a esses fatos que estão acontecendo. Nós somos contra as charretes, porque o cabresto pode provocar câncer na boca do animal. Mas existem leis, lamentavelmente, que existem atração animal. Infelizmente, a nossa luta é muito grande. Já estive em Paquetá, estive em Petrópolis em janeiro com a equipe do prefeito para conversarmos, para tentarmos acabar com isso. É uma dificuldade imensa. O que é que ele está fazendo? Ele está restringindo. Havia 42 charreteiros, hoje são 13. Então, o que se conseguiu lá? O animal não pode ser chicoteado. Ele tem que... o charreteiro... Ele não pode trabalhar o dia inteiro. Não, são 6 horas no máximo e deveria ser em dias alternados. Por exemplo, Paquetá não cumpre a lei. Com Paquetá você chega lá porque a lei diz o seguinte: tem que ter uma baia adequada para resguardar esse animal, para ele poder descansar. Alimentação balanceada, trabalhando em dias alternados, no máximo 6 horas, e a presença constante de um veterinário. Você chega lá, isso não existe. Não existe. São 18 horas e 46 minutos. Nós estamos conversando com Gilberto Pinheiro sobre a ciência dos animais.
Ligue para nós e participe pelo 3231-3560. A gente vai para o nosso segundo intervalo e volta já já. Não sai daí não. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade. É Páscoa, caríssimos amigos e irmãos. O Senhor está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós cantamos e vibramos, caríssimos amigos, irmãos e irmãs. É tempo de deixar nossa vida renovada, transformada, cada vez mais contagiante para com os irmãos e irmãs. Nesse ano da esperança, em nossa arquidiocese, a nossa esperança, ou porque anunciamos a esperança, está na ressurreição de Jesus. Porque Ele ressuscitou, nós temos a certeza da esperança numa vida nova, de podermos anunciar que a morte é vencida, o pecado é vencido, o mal é vencido em Cristo Jesus ressuscitado. A você que caminha nessa grande cidade, com a sua família, com seus problemas e dificuldades, eu anuncio essa grande alegria. O Senhor ressuscitou e é a nossa vida, e Ele dá sentido à nossa vida, caríssimos amigos e irmãos. Que o Senhor possa ter uma presença no seu coração. Você abra a sua vida para acolher o Cristo ressuscitado e com Ele caminhar e testemunhar, deixando-se abrasar no seu coração, deixar a palavra de Deus e Jesus entrar na sua vida, ressuscitado e vivo, presente no meio de nós. Participe das celebrações pascais, viva intensamente a Páscoa. Que a Páscoa seja cada vez mais uma presença de transformação na sua vida, porque o Senhor ressurgiu, aleluia, está vivo no meio de nós e é a nossa vida. Uma santa e feliz Páscoa para todos vocês. Que a Páscoa possa estar realmente transformando nossas vidas e nos dando cada vez mais testemunhas alegres do Evangelho nesse nosso tempo. Feliz Páscoa a todos. O Centro Vocacional da Arquidiocese do Rio de Janeiro convida você e sua família para o Cine Evangelização. O filme Baquita, uma história maravilhosa. Local, Edifício João Paulo II, Rua Benjamin Constant, 23 Glória, dia 9 de abril. E a entrada é franca. As sessões são às 14 horas e às 18 horas. Traga seu lanche para partilhar com seus irmãos. O futuro depende, em grande parte, da família. Leva consigo o porvir mesmo da sociedade. Seu papel especialíssimo é o de contribuir eficazmente com um futuro de paz. Conheça a Italian Coffee, empresa líder em máquinas para café expresso. Mais informações pelo telefone 0800 882 8000, 0800 882 8000 ou pelo site www.italiancoffee.com.br. Italian Coffee, solução em café. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade. São 18 horas e 50 minutos no programa Catedral Maturidade de hoje. A presença da mesa catedral, comigo, Cristiano Tebaldi, com a nossa professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, a Universidade Aberta para a Terceira Idade da Universidade Cândido Mendes. No Meia. No Meia. Todo e com mundo o nosso ri. convidado Mas é do de Meia. hoje, Com muito Gilberto orgulho, Pinheiro, né? palestrante e professor, falando sobre a ciência dos animais. E lembrando a você que é o nosso principal colaborador do programa Catedral Maturidade, ligue para nós e participe pelo 3231-3560. A gente pensa que faz o programa, né? Quem faz o programa são os ouvintes, eles. né? O Flávio de Oliveira, nosso ouvinte morador de Cascadura, parabeniza a todos da mesa pelo Obrigada, programa. Flávio. Muito obrigado, Flávio.
A Ana Auri, nossa ouvinte moradora de Copacabana. Ana Auri, nossa... Parabeniza o programa e a todos da mesa e deseja uma semana abençoada. Obrigado, pra você Ana também, Auri, Ana pra Auri. todos nós. Um beijo, Ana Auri. A Clarice da Cruz, nossa ouvinte moradora de Tomás Coelho, dá aqui um testemunho interessantíssimo. Diz ela: eu tenho um gato e meu marido tem mal de Parkinson, a doença de Parkinson. E com a chegada deste gato, meu marido, ele já melhorou 60% e ele brinca diariamente com os gatos. Tá aí, é um exemplo. Exatamente. É o poder dos animais. Se a gente for... É o Oscar. Se a gente for contar os casos, nem São números. casos, né, que vão ratificar. De agradecer. O cachorro agradece a você o que você faz. Impressionante. Dúvida, é verdade. A Palmira Azevedo, nossa ouvinte moradora de Bangu, parabeniza a todos da mesa pelo programa, obrigado. Obrigada. A Silvana Paula, nossa ouvinte também moradora de Bangu, ela parabeniza o programa e pergunta: qual a relação entre a equitação e as neuropatias? Sim. E o que seria a síndrome da arranhadura do gato e de cachorros? Eu não sei. Eu também não conheço. Eu acredito não que somente um especialista, um veterinário, que poderia falar sobre isso. Eu peço desculpas não poder informar sobre isso. Mas sua área é outra. Exatamente. Não vai nem... O Manuel Gomes, nosso ouvinte morador do Flamengo, parabeniza a todos pelo programa, obrigado. Obrigada. A Zulene Correia, nossa ouvinte moradora do centro de Mesquita, diz o seguinte: eu e minha nora ficamos tristes em ver animais abandonados pela rua. Alimentamos alguns que tem aqui na praça e é muito triste de presenciar isso. Rio de Janeiro são quase 200 mil animais abandonados. Só no Rio de Janeiro. No Brasil hoje está ultrapassando os 3 milhões. E é interessante, tudo isso. Eu pesquisando a nossa pauta de hoje, Gilberto, diz que o Brasil é o segundo país com a maior população de animais domésticos no mundo. É verdade. Atrás apenas dos Estados Unidos. É verdade, né? É verdade. Mas isso não significa que os animais aqui são bem tratados. Exatamente, por isso que também comercialmente estão se expandindo os pet shops. É o mercado pet. Sim. É um mercado em ascensão, não é? Então é verdade o que o senhor falou, é a mais pura verdade. E hoje no jornal tá interessante, né? Porque um cabeleireiro liberou a entrada de animais, de cachorrinhos de preferência, né? Mas de repente me aparece uma criatura. Porque hoje em dia nas conduções, nos aviões já são permitidos a você viajar. É verdade, é uma portaria recente. Exatamente, da ANAC, então a tendência é isso. O que é uma crueldade fazer com que o animal doméstico viaje no bagageiro. E tem casos de óbitos. Né? Exatamente. É uma crueldade. Eles ficam com terror, já pensou? Um ambiente estranho, sem dúvida. Tudo então, diferente. A nossa proposta é exatamente essa. Esse programa que os senhores estão me proporcionando falar é de grande valia, porque milhares de pessoas estão ouvindo isso e vão passar agora a ver os animais com outros olhos, do respeito, pelo menos, não é verdade? Pelo menos procurar entender mais, né? Não é verdade. A ciência veio para mudar. Veio para mudar a questão da bioética, que é um assunto muito interessante, as pesquisas laboratoriais, isso vai ter uma reforma profunda, podem ter certeza, e o nosso relacionamento com eles, a questão das charretes, da tração animal, a questão do foie gras, que eu não sei questão do foie gras, por favor. A questão do foie gras é Isso é um exemplo, porque não é só nisso que o animal sofre. Exatamente. Do ponto de vista do abate, né? Foie gras é uma iguaria, né? É uma iguaria Acontece francesa, também com os frangos. A mesma coisa. É uma iguaria francesa que, na verdade, foi importada. Isso começou no Antigo Egito há 25 mil anos. Começou lá. E, evidentemente, com o passar do tempo, aquilo foi migrando, alguém foi levando para outros locais. A França é um prato tradicional francês. Só que o pato é o ganso, fígado do ganso. É o ganso. O que ocorre é o seguinte: eles colocam um funil na boca do animal, do pato ou do ganso, e injetam muita ração. Ele morre por não suportar, ele estoura os órgãos por dentro. Ração gordurosa. Exatamente. O que acontece? É uma reação química e provoca uma gordura também ao redor do fígado. E eles utilizam aquele fígado para fazer um patê. É uma crueldade sem limites. É o patê, né? A Lei 9.605, artigo 32, seria o suficiente para acabar com isso. E no Brasil se faz foie gras. Ou se aplica esse método. Exatamente. Da mesma maneira que fazem com os frangos que têm o único estado de 5 a 10 dias de vida. A mesma coisa.
O único estado que proíbe o foie gras é o Paraná. Por enquanto. Nós temos que lutar. Veja como é a situação no Brasil. Se você tem uma lei federal, tem um artigo 225 da Constituição que são suficientes para acabar com qualquer crueldade. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma lei para cada município. A questão dos rodeios, a mesma coisa. Hoje há as 34 cidades proibidas de rodeio no Brasil. O Ministério Público... Na Europa, estouradas. Uma aberração. Na França, em 2011, um grupo de defensores dos animais invadiu uma arena. Eles foram agredidos literalmente, não só com palavrões, com socos, pontapés, porque eles queriam a proteção dos touros para acabar com aquilo. Na França, isso foi em 2011. Quer dizer, na Espanha acabou a tourada. O parlamento espanhol resolveu, de tanta pressão dos ativistas, acabar com isso. Mas existem outros países que ainda adotam essa prática infeliz. Isso eu não consigo entender, como é que um ser humano sente prazer em ver um animal sofrendo. Gilberto, a gente está no finalzinho do programa. A gente fica pro próximo, com certeza. Nós vamos falar sobre o luto, né? Do luto dos animais, mas a gente está em cima da hora. Eu queria que você, por gentileza, as manifestações dos ouvintes chegam aqui. Eu queria agradecer a todos, mas infelizmente não conseguimos ler todas as participações. Mas há algum meio dos ouvintes contactarem você por e-mail, por telefone, por carta, enfim, de alguma maneira? Perfeitamente. Eu costumo passar o meu e-mail, perdão, é que eu tenho vários e-mails. Vamos recomeçar. pinheiro.gilberto@bol.com.br. Pinheiro. Repetindo. pinheiro.gilberto@bol.com.br. Tem o site Direito dos Animais, que é um site de São Paulo que publica as minhas matérias. Tem o site da AMAERJ, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Eu consegui esse espaço agora há 15 dias. Por enquanto só tenho 2 matérias ou 3 matérias publicadas. Mas no site Direito dos Animais. Direito dos Animais encontram também. lá o que exatamente. você está publicando. No Jornal do Brasil online. O Jornal do Brasil deixou a minha matéria já tem 2 anos. Se você entrar no Google, coloque A Ciência dos Animais, Gilberto Pinheiro, vai abrir no Google, tá lá, Gilberto Pinheiro, A Ciência dos Animais, você vai encontrar no Jornal do Brasil online. Você encontra no Jornal de Piracicaba, Pirainfo. Você, na página principal, você clica Universo Animal. Tem diversos artigos meus ali. E alguns jornais dos interiores. Mas passe e-mail para mim, que eu teria o maior prazer de mandar meus artigos, inclusive mensagens em áudio também. pinheiro.gilberto@bol.com.br. Gilberto, foi uma satisfação recebê-lo aqui. Eu que agradeço muito. E será a primeira de muitas, com certeza. Eu agradeço muito à Rádio Catedral, ao meu ilustre amigo professor Cristiano, à professora Leni, também extremamente gentil, que eu tive a honra de estar na Cândido Mendes. Muito obrigado, e aos senhores também. Obrigado a todos, meus amigos, obrigado pela audiência. E terça-feira, logo após a Ave Maria Querendo Deus, nós estaremos aqui apresentando o programa Catedral Maturidade. ZYL 879, Catedral FM 106.7. Uma excelente semana a todos e até terça, se Deus quiser. Você acha que valeu a pena? Catedral FM apresentou Catedral Maturidade. Brasileiros estão bebendo menos